Como é que tudo isso começou? Eu vou dizer, porque poderia alguém pensar, de onde esse pastor está inventando essas coisas? Por que não pode ter imagens? Deixa eu lhes dizer como isso começou. Houve um homem, era o ano 600, pouco depois de 600 depois de Cristo. Foi quando a Igreja Católica deu início ao papado. Houve um homem chamado Gregório Magno. Foi este homem que disse o seguinte, olha, essa frase é forte, mas eu tenho que dizer porque ela explica. Essa frase não é minha, não sou eu quem estou dizendo, mas é uma das frases mais duras e mais fortes que eu já vi alguém falar. O Papa Gregório Magno disse que as imagens são os livros dos ignorantes. As imagens são os livros dos ignorantes. Eu digo para você, eu não diria isso, porque eu acho que é uma das coisas mais duras que alguém pode dizer. Que as imagens são as letras, que é o livro, é a condição que o ignorante tem para entender a Deus. Não sou eu que estou dizendo isso, foi Gregório Magno que disse. E ele disse isso, eu até entendo na época, muitos não sabiam ler na época. Nós estamos falando do ano 700 depois de Cristo, entre 600 e 700 depois de Cristo. Então até caberia uma aplicação, que se o povo brasileiro não soubesse ler, ignorasse as Escrituras, então veria nas imagens uma aparência de divindade, não é? Mas o povo brasileiro sabe ler. O povo brasileiro não pode ser relegado a esse nível de ignorância. Então por que ainda adora a imagem, não é? É um ponto para pensar. Por quê? Bom, não foi só Gregório Magno que disse isso. Houve um momento, 200 anos depois disso, lá pelo ano 780, houve um concílio chamado de Segundo Concílio de Nicéia. Tem um concílio de Nicéia que é de 324 depois de Cristo. É o concílio que discute o credo. É de onde nós temos o credo apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse é o credo do concílio de Nicéia, do primeiro concílio de Nicéia, em 325. Em 787, houve um novo concílio de Nicéia, invocado por uma imperatriz chamada Irene. E esse segundo concílio de Nicéia, então, debateu sobre justamente a iconoclastia. A iconoclastia quer dizer a imagem, adora a imagem, serve a imagem, cultua a imagem, afinal de contas, como é que faz? E neste segundo concílio de Nicéia, então, em 787, ficou estabelecido que a igreja deveria adorar as imagens. É daqui que vem o que nós consideramos um erro, mas é daqui que vem o motivo do porquê muitos adoram imagens até hoje. E eu vou ler para vocês o que o concílio disse. São algumas linhas e você vai entender o porquê tantos e tantos adoram imagens hoje. E você não consegue entender como é que ele adora se a palavra diz que não é para adorar. Mas veja, em 787 foi estabelecido por ordem na igreja a adoração às imagens. Vou ler. Está escrito assim: caminhando como que por uma estrada real e seguindo a doutrina divinamente inspirada de nossos santos padres e a tradição da igreja, definimos com todo cuidado e exatidão que as veneráveis e santas imagens são erigidas da mesma maneira que a figura da preciosa e vivificante cruz. Imagens pintadas, feitas em mosaico ou de outro material conveniente, nas santas igrejas de Deus, sobre vasos e vestimentas sagradas, em paredes e quadros, em casas e ao lado da nossa imaculada Nossa Senhora, a santa genitora de Deus, dos veneráveis anjos e todos os homens santos. Com efeito, quanto mais são contemplados por meio de tais representações, tanto mais os que os contemplam são incitados a refletir nos seus originais, a suspirar por eles e a tributar às imagens o tributo de uma saudação e a reverência de honra.
sem tributar-lhes a verdadeira adoração, que está de acordo com a nossa fé e que é devida somente à natureza divina. Mas, assim como as figuras da venerável e vivificante cruz, ao Santo Evangelho e aos outros monumentos sagrados, assim também a essas imagens devemos conceder a honra do incenso, o oferecimento de luzes, como piedoso costume que foi na antiguidade. Pois as honras tributadas às imagens passam aos seus originais, e aquele que adora uma imagem, adora a pessoa nela pintada. Aquele que adora uma imagem, adora a pessoa nela pintada. Vocês notam por que os católicos adoram imagens? É uma ordem. O concílio de Nicéia, o segundo concílio de Nicéia, disse, tem que adorar. Quem fez isso? Quem fez isso? Há um outro homem, bom, isso aqui foi no concílio de Nicéia. O outro, o Papa Gregório, disse que a imagem é a leitura dos que não compreendem a Bíblia ou as coisas mais profundas. Pois bem, eu vou usar um homem católico, que é Agostinho, que é santo na Igreja Católica, para desdizer isso. Não sou eu que estou falando. Quem é o pastor Sérgio? Quem sou eu para falar contra o concílio de Nicéia, não é mesmo? Quem sou eu para falar contra Gregório o Grande, o primeiro grande Papa? Eu não sou nada. E é melhor que eu seja cada vez menos, mas veja o que Agostinho disse. Agostinho é um santo católico. E Agostinho disse assim, no seu livro, Da Fé e Símbolo, é errado não só adorar imagens, como estabelecê-las como representações divinas. Agostinho disse mais, no outro livro chamado Cidade de Deus, aqueles que primeiro introduziram as imagens na igreja, não só tiraram o temor que o povo tinha a Deus, como trouxeram o erro à igreja. Não sou eu que estou falando, não. Estou usando o que Santo Agostinho diz acerca das imagens.